Graças e paz, meus irmãos. Nossa segunda aula hoje sobre aliancismo ou teologia do pacto. Eu quero lembrar rapidamente alguns conceitos que a gente aprendeu na aula passada e prosseguir, amém? Avançar nesse conhecimento. Nós aprendemos na aula passada que a teologia do pacto ou aliancismo, eu posso dizer que ele se contrapõe, posso dizer assim, ele está no extremo do espectro do gráfico que está na mão de vocês, ou na projeção aí, de continuidade. Enquanto no dispensacionalismo clássico a gente tem extrema descontinuidade, no aliancismo ou na teologia do pacto nós temos muita continuidade. E nessa muita continuidade, um entendimento que nós acabamos de discutir em sala de aula é de que o reino já está presente e completamente presente. E nós vamos falar com mais detalhes mais na frente sobre isso. Mas nós falamos na aula passada que a teologia do pacto, ela é conhecida basicamente por 3 pactos de Deus com o homem. Ou posso dizer 2 pactos, mas alguns acreditam no terceiro. Eu vou explicar rapidamente para vocês. O entendimento é que lá em Adão, Deus fez um pacto chamado pacto de obras, onde Adão, se obedecesse e seguisse a Deus, obedecendo aquilo que Deus requeria dele, ele viveria. Em desobedecendo, ele morreria. Adão desobedeceu, Adão morreu, foi afastado de Deus. Então logo Deus teve que providenciar um segundo pacto, chamado Pacto da Graça. O Pacto da Graça agora é Deus olhando para Adão, através de Cristo Jesus, e oferecendo salvação, como o pacto já diz, pela graça. Amém? Não de obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça mediante a fé. Então, após a queda, Deus ele estabelece aquela promessa que nós chamamos de proto-evangelho, o evangelho de maneira embrionária. Levantarei um da semente da mulher, que a serpente lhe ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. E a Bíblia diz que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? Então nós vemos que dentro da teologia do pacto ou do aliancismo, toda a revelação bíblica, as alianças, elas vão estar debaixo dessa grande aliança, chamada Aliança da Graça. A primeira aliança das obras, feita com Adão antes da queda. Depois a Aliança da Graça, feita também com Adão e com toda a humanidade. Qual é a ideia da Aliança da Graça? Se nós crermos naquele que virá, no caso de Adão, no caso de nós, crermos naquele que veio, Jesus, nós poderemos obter a salvação, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Amém? Então esses 2 pactos, pacto das obras e pacto da graça. E tem um terceiro pacto que alguns teólogos defendem, outros nem tanto. É chamado pacto da redenção. Nós já explicamos sobre isso. O que seria esse pacto da redenção? Tem um pequeno vídeo aí que a gente vai colocar aqui no card, ou vai colocar o link aqui embaixo para você que está assistindo aí de casa, e eu vou projetar aqui para os irmãos que estão na aula presencialmente. É um vídeo do reverendo Paulo Brasil explicando esse pacto da redenção. Falamos sobre o pacto das obras, o pacto da graça, e acabamos de colocar para vocês um link aqui de uma ilustração do reverendo Paulo Brasil sobre o pacto da redenção. Agora eu quero abrir um pouco da Confissão de Fé de Westminster, onde no seu capítulo 7, ele vai falar sobre o pacto de Deus com o homem. E antes de prosseguir, eu vou colocar mais um card para vocês aqui, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre o que é teologia reformada e o que é ser reformado. Está o card aqui para vocês podem acessar depois dessa aula. E nesse vídeo eu vou explicar algumas questões que eu não vou detalhar agora, que não vem ao caso, você assiste depois, sobre o que é ser reformado. Por que eu estou falando isso? Nós explicamos o dispensacionalismo clássico, revisado, e agora estamos explicando a teologia do pacto, ou aliancismo. Dentro da teologia do pacto, ou aliancismo, nós estamos falando sobre teologia reformada. Nós estamos falando sobre nossos amados irmãos reformados, sobre um conjunto de crenças, doutrinas, teologias que compõem
toda essa estrutura chamada reformada. Quando a gente fala sobre teologia reformada, vem logo na mente, rapidamente, calvinismo, 5 pontos, soberania, uma vez salvo, salvo para sempre, mas não é essa a principal questão da teologia reformada. A principal veia condutora da teologia reformada é a teologia do pacto. O calvinismo e outras crenças vêm de maneira secundária, mas todo bom reformado, ele vai se pronunciar como sendo alguém do pacto ou aliancista e vai defender essa teologia como sendo uma teologia mãe de toda a sua crença. É por isso que essa teologia ela se encontra também lá na Confissão de Fé de Westminster. Amém? E eu quero ler alguns artigos dessa Confissão de Fé com você. Sobre o pacto de Deus com o homem. Nós estamos no capítulo 7 da Confissão de Westminster. E o item 1 diz o seguinte: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fluir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Preste atenção nessa palavra, condescendência. A ideia aqui é que Deus ele é muito, mas muito grande mesmo. E nós somos muito pequenos mesmo. Mas aprove a Deus, em sua condescendência, se inclinar para Grace, se inclinar para Netinho. Deus, do seu alto e sublime trono, ele resolveu se inclinar para cada um de nós. E é essa estrutura, ou essa ideia, que nós temos que extrair daqui. Condescendência de Deus. Não haveria nada em nós que pudesse fazer com que Deus se agradasse de nós. Mas Deus, a sua infinita soberania, no seu trono de majestade, ele resolveu se inclinar para nós e nos socorrer em nossas aflições. Amém? Vamos ler esse texto da Bíblia no Salmo 113, versículos 5 e 6. Salmo de número 113, versículos 5 e 6. Eu vou projetar para vocês. Versículo 5. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Amém? Deus ele se curva para ver o que está nos céus e o que está na terra. Vamos prosseguir? O item 2 diz o seguinte: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Falamos sobre isso, amém? Deus fez um pacto com Adão e que se ele obedecesse, ele não morreria, ele teria vida. Mas nós conhecemos a história. Adão obedeceu? Não. Adão quebrou o pacto das obras. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Estou projetando aqui para vocês. Diz a palavra do Senhor: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Adão comeu, morreu, e com base no pacto das obras ele foi reprovado. Mas Deus providenciou um novo pacto para que ele pudesse ser salvo, não por suas obras, mas pela graça de Deus. Item 3 da Confissão de Fé de Westminster. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado Pacto da Graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Amém? A referência é João 3,16, que todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma outra referência está em Ezequiel 36, 26,
que diz que ele vai derramar água pura sobre nós, vai tirar um coração de pedra, vai colocar um coração de carne, vai fazer com que tenhamos nojo das antigas práticas, vai recriar o nosso espírito, colocar o seu espírito dentro de nós. Essa é a descrição da regeneração do novo nascimento. Então, aprove a Deus criar um pacto por meio do qual nós possamos ser salvos pela graça mediante a fé. Continuando aí na Confissão de Fé de Westminster, o capítulo número 4 diz o seguinte: este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e é perdurável herança, com tudo que lhe pertence, legada nesse pacto. Amém? Então, esse pacto aqui, ele vai aparecer nas Escrituras muitas vezes sobre essa perspectiva de testamento. É interessante salientar que há autores reformados que veem grande distinção entre testamento, pacto e aliança. Aqui na Confissão de Fé de Westminster, a gente vai entender como sinônimos, querendo trazer um mesmo conceito. Eu vou ler para você Hebreus, capítulo 9, versículo 15 ao 17. Hebreus 9, 15 ao 17. Diz a palavra do Senhor: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Por último, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então, esse texto aqui vai ser um dos textos utilizados para fundamentar esse ponto. E o ponto 5, este pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por promessas, profecias e sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Por aquele tempo essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinha plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se o Velho Testamento. Basicamente aqui, em outras palavras, ele está dizendo que o pacto da graça já estava presente no Velho Testamento sobre as ordenanças, sacrifícios, sobre a circuncisão, sobre tudo que a gente enxerga no Velho Testamento. Já era uma expressão da graça de Deus para salvar o pecador da sua morte e do seu pecado. Amém? Vamos prosseguir por último aqui, o ponto 6 da confissão. Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado, são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual. E a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios, é chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça, diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. A gente está falando sobre essa ideia e esse conceito de um pacto da graça, estendido sobre toda a humanidade, desde a queda de Adão até os nossos dias. O entendimento aqui é que, como ele citou, que no Velho Testamento haviam várias formas de administrar esse pacto, no Novo Testamento, a entrada nesse pacto é por meio da pregação do Evangelho. Nós que estamos aqui nessa aula, ouvimos o Evangelho, cremos em Cristo Jesus, entregamos a vida a Ele, então logo entramos no pacto de Deus. E os dois sacramentos, as duas formas de administração desse pacto, um é o que a gente fez ontem aqui no culto, a ceia do Senhor, e o outro é o batismo. E entenda, perceba, nós estamos falando sobre uma perspectiva reformada. Nós estamos falando de teologia do pacto. O entendimento é que esses pactos, ou melhor, que essas formas de administrações, elas já existiam
em sombra ou em outra maneira no Velho Testamento. Então, a gente comemora a ceia hoje, mas nós vimos que Jesus, ele pegou o advento da Páscoa e transformou na ceia. Vocês estão lembrados disso? No dia da Páscoa, Jesus mandou reunir os discípulos em um cenáculo e ali eles celebraram a ceia do Senhor. Por quê? Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa era apenas uma sombra que apontava para Cristo Jesus, o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito que haveria de morrer por nós. Então, entendemos que a Páscoa no Velho Testamento tem um correspondente da ceia no Novo Testamento. E o entendimento reformado daqueles que são chamados pedobatistas, marquem isso no coração, na mente aí, frise o conceito. No pedobatismo, a ideia é que a circuncisão do Velho Testamento, da aliança que Deus fez com Abraão, ela é representada no Novo Testamento através do batismo nas águas. É por isso que, dentro desse entendimento, se batiza crianças. Porque assim como se circuncidava a criança até o 8º dia, no 8º dia de vida, o entendimento é que as crianças também podem e devem ser batizadas por serem elas filhas do pacto. Eu quero trazer para vocês agora alguns conceitos desse livro aqui, O Cristo dos Pactos, de Palmer Hobson. Ele vai trazer algumas perspectivas interessantes dentro desse contexto. Ficou bem claro, pacto das obras, pacto da graça e um pacto da redenção que seria acordado por Deus desde antes da fundação do mundo. O Palmer Hobson, nesse livro, ele vai entender que não há muito fundamento escriturísticos para defender esse pacto da redenção. Ele até diz, eu acredito que aconteceu. Eu acredito que Deus, sua infinita graça, soberania ali com Jesus, com o Espírito Santo, podem ter acordado isso e eu não tenho nada contra essa ideia. O problema é transformar isso em um pacto e dar tanta extensão e validade a isso. Então ele, de antemão, já vai descartar essa ideia de um pacto da redenção e ele vai defender apenas 2 pactos, beleza? Que eu citei para vocês, quais são os 2 pactos? Só que ele vai chamar esses 2 pactos de maneira diferente. Esse pacto das obras, ele prefere chamar de pacto da criação. E esse pacto da graça, ele prefere chamar de pacto da redenção. E perceba qual o cuidado dele. É porque quando eu chamo de pacto das obras, dá a impressão que a salvação é por obras e não por graça. E é estranho falar em qualquer tipo de salvação que não seja por ação da graça de Deus. Em todo tempo, a salvação sempre foi e sempre será por ação da graça de Deus. E o Palmer Hobson vai defender aqui nesse livro que a graça sempre operou, até mesmo naquele período ali antes da queda. E perceba, essa é uma das maiores críticas que foi tecida ao dispensacionalismo. Lembra que o dispensacionalismo era muito criticado por alguns dizerem que o dispensacionalismo defendia 2 tipos de salvação? Há quem diga ainda que o dispensacionalismo defende a salvação no Velho Testamento por obras e no Novo Testamento pela graça. E eu expliquei isso nas primeiras aulas. Houve um erro na nota de rodapé da Bíblia anotada por Scofield, onde dava a entender isso. Essa Bíblia foi escrita em 1909, mas em 1916 foi corrigida essa nota. Mas desde 1916 que os oponentes do dispensacionalismo usam esse argumento para dizer o dispensacionalismo defende salvação por obras e por graça. Mas a grande verdade é que nós entendemos que a salvação sempre foi por graça e é uma ação da graça de Deus. Palmer Hobson, com esse cuidado, ele prefere defender o pacto chamado pacto de obras como pacto da criação e o segundo pacto chamado pacto da graça como pacto da redenção. Então, percebe o que eu disse lá atrás? Eu disse que toda a ideia aliancista é de um grande pacto chamado pacto de graça, como um grande guarda-chuva onde todos os outros pactos ou alianças estão debaixo desse guarda-chuva maior chamado graça. Na perspectiva de Palmer Hobson, e eu percebi que Mauro Masten, um homem muito conceituado no meio reformado, ele concorda com Palmer Hobson em seus artigos, ali 2 artigos do Mauro Masten,
E em vez de usar a expressão pacto da graça como uma grande aliança, como um grande guarda-chuva estendendo sobre todo o resto da Bíblia, ele vai usar a expressão pacto da redenção. Perceba a diferenciação que eu fiz agora. A partir de então, através de Palmer Robson e alguns autores, o pacto da redenção é sinônimo do pacto da graça, beleza? E eu quero continuar aqui a explicação sobre isso. Ele vai explicar que... Deixa eu passar aqui. Isso aqui já falei sobre isso. Sobre a aliança das obras e a aliança da graça. Eu expliquei para vocês que tradicionalmente é usado o termo obras e graça, mas ele vai usar criação e redenção para explicar essas importantes nomenclaturas. Perceba, irmãos, se nós não entendermos essa base e essa nomenclatura, nós não vamos entender a teologia do pacto. A teologia do pacto está fundamentada nessas duas grandes nomenclaturas, que agora eu chamei de obras e redenção. Lembra no gráfico lá atrás que eu falei para vocês sobre o eixo central de cada um dos sistemas teológicos? E eu falei que o dispensacionalismo traz a glória de Deus como sendo o princípio unificador, o eixo central, e que a teologia do pacto traz a redenção como sendo a sua grande tônica. Sobre a perspectiva da teologia do pacto, ele vai ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, enxergando a ação de Deus de redimir o homem. É por isso que o pacto da redenção, nesse conceito, igual pacto da graça, nesse conceito, substituindo a ideia de pacto da graça, o pacto da redenção, ele se estende por toda a Escritura e o tempo todo a leitura é enxergar Deus buscando redimir o homem. Na perspectiva dispensacionalista, a perspectiva é a glória de Deus em cada momento e em cada detalhe. E no dispensacionalismo progressivo, nós vamos ver a expressão do reino e Jesus como sendo o Messias esperado por esse reino vindouro. Amém? Vamos prosseguir. Algumas implicações da teologia do pacto. Algumas nós já tratamos na aula passada e nós vamos reforçar. A primeira implicação é o chamado supersessionismo ou teologia da substituição. O que é isso? Supersessionismo ou teologia da substituição. A ideia aqui é que dessa forma as promessas feitas no Antigo Testamento para Israel, elas se cumprirão espiritualmente na igreja. Amém? Essa é a grande ideia. Todas as promessas que você vê direcionadas a Israel no Velho Testamento, elas se cumprem na igreja. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Preste atenção em mim. Dentro dessa perspectiva da teologia do pacto, nós vamos ver a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Moisés, a aliança de Deus com Davi. Todas essas alianças tendo um cumprimento na nova aliança que a igreja vive hoje. Preste atenção, eu estou explicando o sistema para vocês, não é isso que eu creio. Eu vou explicar mais uma vez e vou explicar como eu acredito que deve ser a colocação correta. O entendimento aqui é que todas essas alianças, Noé, Abraão, mosaica, aliança com Davi, elas têm um cumprimento na chamada nova aliança, predita por Jeremias e predita por Ezequiel. E uma vez que nós sabemos, e ontem nós praticamos isso aqui na ceia do Senhor, que esse é o sangue da nova e eterna aliança. Uma vez que a igreja participa da nova e eterna aliança, a colocação é aqui, que todas essas alianças, noaica, abraâmica, mosaica, davídica, elas se cumprem na igreja, não sendo necessário nenhum cumprimento futuro. Ou seja, não há mais necessidade de esperarmos por nenhum tratado de Deus com Israel em suas promessas do passado. Fecha parênteses. Deixando bem claro que não é isso que acreditamos. Acreditamos que Deus continua tendo uma história com o seu povo, com Israel. Amém? Mas estamos falando algumas implicações da teologia do pacto. Prosseguindo. A desintegração de Israel como uma nação e a dispersão do povo judeu entre as nações foram fortes fatores para essa crença.
povo judeu foi espalhado, ficaram sem ter nação, ficaram sem ter lugar para morar, ficaram sem a cultura, tudo, eles estavam espalhados por toda parte. Então isso foi um dos fatores que as pessoas pensaram, peraí, não tem mais Israel, não tem mais um país chamado Israel, não tem mais um povo judeu, não tem mais. Então, de fato, eu acho que todas as promessas devem se cumprir na igreja. Isso foi uma coisa que contribuiu. Agostinho, que viveu do ano 354 ao ano 430 depois de Cristo, ele já via Israel como tendo sido substituído pela igreja. Isso foi muito ruim. Isso foi um desfavor que Agostinho fez, ouviu, uma contribuição muito negativa. E que contribuiu muito negativamente para o entendimento de Israel. Jerônimo e Crisóstomo suscitaram várias polêmicas contra os judeus. Através da Idade das Trevas, o antissemitismo tornou-se proeminente, culminando com as atrocidades das cruzadas contra não somente os muçulmanos, mas também contra Israel. Pessoal, preste atenção. O que é que está acontecendo aqui nesse momento histórico? As pessoas estão dizendo, não, os judeus não têm direito a nada mais, agora é tudo com a igreja. E começaram a pregar o antissemitismo. Aquela ideia de matar judeu, ou de pelo menos expulsar, de pelo menos botar para correr. Sabe o que Lutero disse? Eu amo Lutero. Lutero foi um dos principal reformador ali. Muita contribuição. Mas verdades sejam ditas. Lutero diz em um dos momentos dos seus escritos, não matem eles, mas espalhem eles por toda parte. Bota eles para correr. Bota para quebrar, pode bater e expulsa essa galera chamada judeu por toda parte do mundo. E contribuiu para essa ação chamada antissemitista. E nós conhecemos que o ápice dessa ação foi através do nazista Hitler, no chamado Holocausto, onde morreram cerca de 6 milhões de judeus. Um povo que já não era mais povo, que não tinha local, que não tinha nacionalidade, que ninguém acreditava que nada pudesse acontecer. Em 1948, eles são restabelecidos sobre aquele lugar como nação e, pasmem, as pessoas que acompanharam na época, as pessoas que estudam a história, muitos povos árabes se juntaram contra Israel para tentar destruir Israel, se eu não me engano, em 1965, por aí, e para maravilha, para a glória do Deus que Israel serve, embora não sirva hoje como deveria servir ainda, mas Israel conseguiu milagrosamente vencer vários povos mais numerosos e com um poder bélico muito maior do que o deles. E Israel volta a ser nação e a gente volta a ver as promessas de Deus que tinham um destino para Israel, tendo um cumprimento ainda hoje e futuro para aquela nação. Amém? Vamos prosseguir. A primeira implicação que eu falei foi o supersessionismo. Ou seja, vocês precisam conceituar o que é supersessionismo, pessoal. Guarda isso na mente. É a igreja substituir Israel em todas as suas promessas. Simples assim, beleza? Segunda implicação, amilenismo. O que é o amilenismo? É basicamente o reino milenar já está acontecendo hoje. Satanás já está aprisionado e não há nenhuma perspectiva de um reino futuro. O reino é presente, completo, e não há nenhuma expectativa futura para uma expressão maior desse reino. Outra implicação é o pedobatismo ou batismo infantil. Eu já expliquei sobre isso, eu não vou entrar em mais detalhes. Com base no conceito da circuncisão do Velho Testamento, o entendimento é que se pode batizar crianças hoje, por serem essas crianças filhas do pacto. Uma outra implicação da teologia do pacto é a tripartição da lei. A lei ela é tripartida em 3 situações, em 3 momentos. Lei civil, lei cerimonial e lei moral. Onde haveria passado a lei civil e a lei cerimonial e a igreja permanecendo debaixo da lei moral de Deus. Seria uma das principais razões porque precisamos guardar os 10 mandamentos que foi dado para Moisés. Inclusive a guarda de um dia, que para os judeus era um sábado, mas para a igreja cristã, com base no entendimento de que Jesus ressuscita no domingo e a igreja se reunia no domingo, e era usado o domingo como dia de coleta e de culto na igreja em Atos, esse dia é o dia a ser guardado
para se adorar ao Senhor e viver para a glória de Deus. Um dia que não deve ser usado para trabalhar e nem para o lazer, mas um dia que deve ser usado em exclusividade para o culto a Deus. Amém? Para a gente prosseguir, sobre ainda a teologia do pacto, há 3 mandatos de Deus para o homem, que é o chamado mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Dentro dessa perspectiva, eu prefiro chamar o primeiro mandato de mandato religioso, depois mandato social e mandato cultural. Por que eu prefiro essa ideia? Veja só, preste atenção em mim. A grande ideia aqui é que quando Deus falou lá em Gênesis, falou com o homem, Deus ele ordenou ao homem essas 3 coisas. No mandato espiritual ou religioso, é a missão que o ser humano tem de se ligar a Deus, de ter comunhão com Deus. No mandato social, é sobre o relacionamento de Adão com Eva, sobre o relacionamento familiar, sobre o relacionamento com os seus filhos, com os seus cônjuges. E o mandato cultural seria a ideia que Deus disse para Adão: domine sobre essa terra, sujeite-a. Então, a ação do homem para com a terra, de cultivar, de dominar a terra, seria esse mandato cultural. Hoje seria basicamente a nossa expressão profissional. Quando nós estamos exercendo a nossa profissão, aonde quer que estejamos, nós estamos exercendo o nosso mandato cultural. Então o entendimento é que Deus, desde Gênesis, deu para o homem um mandato religioso, um mandato social e um mandato cultural. Amém? Memorizaram? Por que eu prefiro chamar o primeiro de mandato religioso em vez de espiritual? Porque eu entendo que todos os 3 são mandatos espirituais. Eu acho que quando eu digo que o primeiro mandato é espiritual, na minha relação com Deus, eu quebro um pouco a ideia de que o meu mandato social, minha relação com a minha esposa, filhos, ele não é espiritual. Ou passa talvez a ideia de que a minha ação profissional não é espiritual. Eu prefiro dizer que todos esses 3 mandatos são mandatos espirituais, porque a nossa vida é uma vida única, completamente espiritual. Quer em momentos religiosos, quer em momentos sociais, ou quer em momento de exercício do mandato cultural ou exercício profissional. Para a gente prosseguir, o último ponto que eu quero tratar nessa noite é sobre a última implicação da teologia do pacto que eu separei para a gente, é sobre o culto pactual ou o princípio regulador do culto. A grande ideia aqui é tirada mais uma vez da Confissão de Fé de Westminster. E eu vou ler para vocês. Nada deve ser adicionado ao culto da igreja, sem autorização bíblica. O princípio regulador está estabelecido na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, artigo 1. E no Catecismo Maior de Westminster, questões 108 e 109. Aqui está a Confissão de Fé de Westminster 21.1. Eu vou ler para vocês. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações, invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. O princípio regulador de culto vai dizer para nós que não sou eu, não é você que define como Deus deve ser adorado, mas apenas Ele, somente Ele, pode definir as condições e as estruturas ou os detalhes que o nosso culto deve ter. É com base nesse princípio que é combatido a existência de coreografias em cultos ou teatros ou algumas inovações que é feito ultimamente. A ideia é que o Senhor tem que ser adorado com aquilo que foi pré-estabelecido por Ele nas Sagradas Escrituras. Amém? Então, essa foi a minha exposição sobre a teologia do pacto para nós, para que a gente entenda que
Esse sistema hermenêutico de interpretação tem muito a acrescentar em nossas vidas. E olhando para ele com carinho, com dedicação, nós podemos somar a todos os outros sistemas que nós vamos estudar posteriormente. Na próxima aula nós vamos falar sobre aliancismo progressivo. E no aliancismo progressivo nós vamos ver que alguns pontos e algumas coisas são modificadas para uma ação de maior descontinuidade. Amém? Quero orar com você em nome de Jesus. Amado Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa cada pessoa aqui nessa aula, aqueles que estão ouvindo de casa, assistindo essa aula de casa, que o Senhor nos capacite a aprender, a colocar em prática e que a nossa capacidade hermenêutica seja aprimorada, que nós possamos desenvolver esses conceitos, que nós possamos ler as Escrituras Sagradas e extrair dela aquilo que o Senhor quer que extraiamos. Em o nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um de nós e nos leve em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.